Notícia que deu o que falar, para dizer o mínimo, vindo também de Paris, nesse oceano aí de polêmicas que a gente está diante nesse momento, mas está dando o que falar, acaba sendo uma tristeza, né? Uma desonra até para o país, porque 2 atletas da natação foram punidos pelo Comitê Olímpico do Brasil por atos de indisciplina. Isso tudo só no 2º dia de competição dos Jogos de Paris. O casal Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos recebeu penalidades por deixarem a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira. Claramente uma infração ali totalmente evitável, mas parece que a Ana Carolina contestou a decisão tomada pela comissão da Seleção Brasileira de forma desrespeitosa, muito agressiva, se exaltou, acabou perdendo a razão. Por isso, ela foi desligada, precisou voltar para o Brasil. Imagina o clima que deve estar, né? Inclusive o próprio Gabriel foi punido com uma advertência só, no caso. E acontece que a Ana apareceu nas redes sociais para se defender, dizer que a acusação de assédio nos canais do Comitê Olímpico estão sendo feitas, mas nada ficou muito claro, tá? Vamos ouvir exatamente o que ela disse agora. Eu estou desamparada, não tive acesso a nada, não consegui falar com ninguém. Ela me mandou entrar em contato com os canais do COB e como eu vou entrar em contato com os canais do COB, sendo que eu já fiz uma denúncia e nada foi resolvido de assédio dentro da seleção. Para alguns pode ser que ela esteja usando isso como uma desculpa, para outros mostra talvez uma desorganização generalizada, falta de hierarquia, de uma comunicação minimamente eficiente com os atletas que se preparam ali 4 anos para esse momento de consagração e por esse erro estão aí à mercê, sozinhos agora e tendo que lidar com isso. A Ana, claro que não confia na comissão por ter sido ignorada anteriormente e, claro, uma baita de uma pena ver uma atleta brasileira numa situação dessas. Mas para entender a psicologia que pode estar por trás desse caso e também de casos parecidos que a gente pode ver no futuro, a gente espera que não. A gente está aqui com a nossa dupla dinâmica, especialistas no comportamento humano, Guilherme Batilani e Tommy Schultz. Thomas Schultz está aqui com a gente. Conta pra gente, senhores, o que vocês acharam aí? Vocês viram essa situação da Ana pode ter quebrado as regras no momento ali de empolgação por algo tão grandioso como as Olimpíadas, ok? Mas o sujeito que está ali tão perto de realizar o sonho e coloca tudo a perder. Como lidar com um destino tão ingrato como esse? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Cara, foi um problema de vários fatores, né? Uma falta de comunicação, com certeza. Também uma coisa que eu estava conversando com o Tommy é uma coisa muito associada ao risco, né? O ser humano, do ponto de vista comportamental, o risco é uma coisa que desperta muito prazer. Porque se for analisar os nossos antepassados, por exemplo, quando a gente ia atrás de alimento, era nós ou eles, né? Ou a gente morre ou a gente sobrevive. Então, o risco sempre foi uma coisa que despertou muito interesse na gente. Ainda que ela tenha se preparado não só 4 anos, mas a vida inteira para estar ali, ela ainda se submeteu ao risco de sair do comitê e ir até a Torre Eiffel, conhecer a Torre Eiffel, o que gerou vários problemas. Ela correspondeu de uma maneira mais revoltada, inclusive quis até jogar coisas no ventilador depois dessas consequências, mas é explicável do ponto de vista comportamental porque que o risco gera tanto desejo, né, Tommy? Agora, Tommy, é impressionante, Exatamente, né? Você tem que até dar o benefício da dúvida, só dá para entender. Antes da gente seguir adiante e ouvir o nosso Thomas Schultz, vamos fazer um rápido break para você que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio no nosso Morning Show. Vários temas aqui mais do que importantes, a gente vai estar ainda repercutindo, então fica com a gente que daqui a pouco a gente está de volta. Mas voltando aqui à questão, Tommy, pelo seguinte, tem que até tentar entender o lado dela, mas se é normal reagir com agressão e violência, talvez, em um momento de frustração como esse. Bom, é um prazer estar aqui. Que nem o Gui falou, a gente é atraído pelo risco, né? Pelo proibido. Sim. Acho que no caso dela é muito triste porque ela não estava só ali por ela, né? Ela estava representando o Brasil e isso é tristíssimo, até como isso vai repercutir aí para fora. Mas eu acho que a gente é guiado por 2 forças, a emocional e a racional. No caso, ela foi guiada pelo emocional, pelo impulso de fazer isso aí, né? Bora lá, sem medir as consequências. E o racional, ele deveria vir justamente para frear esse impulso. Inclusive, a gente tem uma área no cérebro que é responsável por isso, o córtex cingulado anterior, que freia esses impulsos. Eu acho que não funcionou muito bem no caso dela. Mas o que mais me chama a atenção nisso tudo é o fato de, por mais que ela tenha cometido esse erro, ela não assumiu a responsabilidade das consequências. Pois é, ao contrário do
Vamos recapitular. O namorado dela foi mais razoável, Foi mais né? razoável, Ele aceitou, pediu desculpa, tomou advertência, inclusive continua na competição. Pois é. Agora, com a reação emocional, puramente emocional dela, a situação ficou muito pior. Porque ela não só foi expulsa, como ainda quer prejudicar toda a comissão, falando, não, agora eu vou soltar casos de assédio, ou por aí. Cara, acho que o espírito olímpico e a vontade de manter o porquê que o Brasil está lá tem que ser muito superior aos seus próprios desejos e emoções. Claro, ninguém tem sangue de barata, deve ser de um murro de desilusão ali, o desespero deve tomar qualquer um num momento como esse, mas, pelo visto, a reação com maior temperança e equilíbrio do par dela gerou também um resultado muito mais interessante e ela está voltando para casa aí com o nome dela nessa desonra toda. Pepe? Eu confesso, Marinho, quando eu vi a notícia, eu fiquei um pouco alarmado, né? Primeiro porque essa decisão do Comitê Olímpico Brasileiro, né, de certa forma, acaba prejudicando a seleção brasileira de natação. Então, achei, a princípio, uma decisão desproporcional. E segundo, porque esse negócio de tratar atleta como criança, né, proibir o atleta de sair, dar uma volta para espairecer e até a Torre Eiffel e sair, é algo, por exemplo, que naturalmente eu não concordo. Apesar de que as regras estão aí para serem cumpridas. Se a regra do começo das Olimpíadas era que os atletas deveriam ficar concentrados na Vila Olímpia, essa é uma regra que tem que ser respeitada por todos os atletas, apesar de eu discordar dessa regra. E aí causa um certo estranhamento. Você vê, por exemplo, ela depois de sair e ser expulsa do time de natação, com toda certeza influenciará toda a equipe, podendo até prejudicar o resultado do Brasil, ela vem em público falar de assédio. Ela não falou que era assédio sexual, se era assédio moral, causando dúvidas e causando ainda mais problemas em toda a delegação. Eu fico imaginando os atletas ouvindo ela falar sobre esse assunto, como que eles vão ficar em relação à equipe de natação em geral. Então é algo que eu fico realmente alarmado. Não sei se foi a melhor postura da seleção brasileira de natação, mas dela certamente não foi. O Pepe, eu queria... Pode falar, Gui. Queria posicionar... O Pepe, os atletas não são crianças, mas são jovens, cara. E jovens no auge da testosterona, no auge da energia, pessoas jovens, pessoas bonitas, pessoas com até com boas intenções, mas eu participei de jogos também e o entretenimento dos jogos, além dos jogos, se é a paquera entre os jogos. Então eu acho que essa regra existe para manter a... Você viu a cama anti-sexo que foi colocada ali? Aquela isso não tábua, é à toa, né? Aquela tábua quase de concreto. Que absurdo, Ricardo, por que eles tinham que sair da Vila Olímpica para poder se divertir? Aquela cama, pô, ali é covardia também. Mas quem quer faz em qualquer lugar, né? Até na caminha. Olha o nosso varão. Nosso varão, Quem quer nosso faz varão. em qualquer lugar. Esse aí não nega fogo, não. Vocês estão falando aí da reação dos outros atletas, né? Eu fico pensando na reação de um ex-atleta que pode estar vendo essa história toda, o senador Romário. Já pensou que ele está vendo essa situação toda? Ele era habituado. Ô Peixe, ô Mano, nas próximas Olimpíadas eu vou dar um curso pros atletas aí fugirem da concentração sem serem descobertos, hein? Esse pessoal aí anda muito amador, ô Mano. Pois tem que fugir direito, pô. O Romário sempre foi conhecido pela sua... Eu e Djalminha lá em La Paz, Copa América de 97. O velhinho do Zagallo foi a loucura, porra. Você lembra disso? É verdade. Muito bom. Fala aí, Peixe. O Romário sempre foi esse ícone da fuga da concentração, né? Que é um tema que sempre desperta muito debate no meio atlético, né? Até que ponto a concentração antes de momentos esportivos decisivos ela é fundamental e até que ponto ela acaba atrapalhando no sentido de aumentando a pressão, dificultando que os atletas se distraiam um pouco de toda a pressão, porque é uma carga emocional de anos de preparação que vão desembocar naquela competição. Mas muitas vezes, quando você está no lugar do gestor do comitê, né, ou seja, do gestor da delegação, tem uma coisa de também não fazer com que a euforia de um atleta acabe muitas vezes prejudicando o outro que tem um perfil mais recatado, né? Que tem um perfil de ficar concentrado na véspera da competição. Então, do ponto de vista, quando a gente sai do comportamento individual e pensa que o Comitê Olímpico precisa gerir o relacionamento entre todos os atletas que estão na Vila Olímpica, isso se torna mais complexo, né? Porque um
que pode ser mais eufórico, pode às vezes atrapalhar outro que é mais... a gestão No momento que eu boa. vou só anunciar aqui o retorno para você que também está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, nosso Morning Show a todo vapor, aqui partindo para a reta final do nosso programa. E a gente está repercutindo esse caso lamentável aí da dupla, do casal de nadadores. Pelo visto, eles foram realmente fazer nada em Paris, dado o que aconteceu. Nada. E diante dessa situação toda... Só fazer uma pergunta aqui. Por favor, Pepe. O que eu acho importante, né? A gestão boa de pessoas significa tratar as pessoas da forma da sua peculiaridade. Sim. Né? O Romário, por exemplo, é uma pessoa que, quando ele saía da concentração, no dia seguinte ele marcava 2, 3 gols e arrebentava, né? Arrebentava. Você não acha que deveria ter algo assim também no Arrebentava. comitê? Eu acho importante, mas é difícil avaliar de fora sem saber as dinâmicas, né? Com quem dividia um quarto, como que era a situação, por exemplo, sobre chegar de madrugada no quarto, enquanto o colega pode estar dormindo, pode atrapalhar de alguma forma. Então é difícil avaliar uma questão de gestão de pessoas num contexto como esse sem estar por dentro dos detalhes, porque às vezes a questão é como criar uma regra que não gere uma avacalhação. Porque imagina o atleta que precisa se concentrar, dormir mais cedo, divide alojamento com o cara que está no pagodão de madrugada. Não dá, tem que ter algum tipo de regra que ajude a convivência. O que vocês acham aí, Tommy? Eu estava escutando isso sobre ser criança, sobre serem jovens, mas uma coisa é inegável, tem que ter maturidade. Essas pessoas, né, elas são extremamente focadas e obcecadas em ganharem as Olimpíadas. Elas treinam durante 4 anos. Então, eu vejo até o comportamento dela um pouco até como uma autossabotagem. Ela estava ali na hora H. Por que ela colocou tudo a perder? Talvez porque achou que não geraria tanta consequência, né? Isso faz parte da imaturidade. É você achar que você não vai ser pego. Ou então que você está impune. Sim. Eu atendo uma cliente, por exemplo, que ela é casada, bom, pelo menos estava casada com um jogador de futebol. E ele achava que ele estava acima de qualquer lei e de qualquer regra, até dos acordos do relacionamento. Ela terminou com ele porque ele traiu ela aí compulsivamente. Achou que nunca fosse ser pego. Pois é, e geralmente a pessoa que acha isso, mentira tem perna curta, né? Uma hora acaba se ferrando. Né? E olhando adiante também, mais alguma polêmica e vindo de Paris, vocês querem repercutir aqui com a gente? Fique à vontade. Marinho, por isso que me chamam de Romário do Morning Show. Porque eu saio à noite... Ninguém nunca literalmente disse isso. Claro que fala. Ele estava na noite ontem. O chat tá falando aqui. Eu saio à noite, tomo meus negocinhos e venho pra cá e arrebento no Morning Show. É sempre goleada pro PP. Goleada de passação de pano. O tempo inteiro, goleada pro PP. O Romário do Morning Show. Mas tem um elemento nisso que o Thomas trouxe que eu acho interessante, porque o atleta é aquela pessoa que está habituada a provocar e tensionar os limites humanos do ponto de vista atlético. E aí, muitas vezes, acaba não aceitando limites humanos em outras dimensões das relações. E isso, muitas vezes, ajuda a explicar esse problema. Exatamente isso. Eu vejo muito isso em atletas, tanto de futebol quanto das Olimpíadas. É quase que uma característica de se achar ali acima das regras, como se fosse um semideus. Porque, de fato, eles têm ali uma capacidade de fazer coisas que a gente não tem. Né? Eles exercem ali os limites do que é possível e do que é impossível. Só que eu, em defesa dos atletas, eu diria que é um pouco da teoria do passarinho na gaiola, sabe? Ele passou a vida inteira preso, cara. A vida inteira treinando. Repare bem. É o passarinho na gaiola. Conta pra gente essa teoria. A teoria basicamente fala que a gente tem que criar as pessoas como se fossem louros. Você tem que dar motivo pro louro ficar ali, apesar de não precisar ter nenhuma grade em volta dele. Sim. E aí, por apego ao criador ou pela alimentação, ele resolve ficar ali. Se a gente cria um passarinho na gaiola, a hora que a gente solta, ele nunca mais volta porque ele não quer voltar ali. E eu acho que com o atleta é assim também. Ele passa a vida inteira treinando. A rotina dele é diferente de todas as pessoas. Não há sociabilidade, não há álcool, não há nada. E no momento que ele se vê em Paris, ele conseguiu chegar lá por mérito próprio. Eu acho que ele quer viver esse momento de todas as formas possíveis. Não só ganhar a Olimpíada. Mas, cara, eu estou em Paris. A única coisa que eu quero me permitir é visitar a Torre Eiffel porque eu cheguei a esse lugar. Então eu consigo entender um pouco do que aconteceu com a menina também, de todos os atletas que querem viver as Olimpíadas de todas as formas possíveis. Se o PP fosse escalado ali para a nossa delegação olímpica na modalidade levantamento de copo ou de garfo, aí ele tem... Eu acho que ele também não conseguiria segurar os ímpetos dele e sair daquela fugidinha da concentração aí. Mas eu acho que é melhor... Eu acho que você não ia aguentar. Mas eu acho que é melhor a gente curtir Paris com uma medalha de ouro no pescoço. Lógico, pô. Lógico. Mas te fala uma coisa, Trabalhou cara. tanto para isso.
depois da última prova, os atletas têm pouco tempo para largar a concentração e já voltar para o Brasil. Então, assim, não tem nada. E às a vezes... gente não tem noção da dimensão que é estar em outro país, assim. E eu concordo, foi colocado aqui. Pô, Paris, eu quero ver a Torre Eiffel, que está aqui do lado. Qual que é o problema de eu dar a volta na Vila Olímpia e dar uma volta pela cidade de Paris? E às vezes ainda tem, depois das provas, compromissos publicitários. Tem que fazer vários compromissos, eventos, entrevistas. E às vezes realmente não dá tempo. Mas nesse caso específico, o que prejudicou ela foi não ter aceitado a advertência. Exatamente. Não daria para ela ter dado volta em Paris, voltado para a Vila Olímpia, ter aceitado e ter pedido desculpas e ter resolvido ali, ter continuado ali na concentração. Pedia desculpa pro chefe da delegação e dava uma risadinha no quarto depois. Você sabe no que você está se metendo, né? Você segue ali obediência e disciplina. Você sabe que a repercussão é você não ter uma vida pessoal durante um tempo. E com certeza assinou algum termo de código de conduta ali, que, enfim, já está... Compromisso é compromisso, meu amigo. Mas... O perigoso desperta mais interesse, chama mais atenção, é compreensível do ponto de vista comportamental. É verdade. Mas e essa reação aí? Tá pagando o preço agora? Tá pagando o pato? Vale a pena entrar em toda a bola dividida? Tem que alongar o pavio, não tem jeito. Ainda mais quem tem já a predisposição a ser mais... Talvez seria mais interessante ela voltar a Paris como veterana de ganhadora de medalha de ouro, né? Lógico. Aproveitaria as Olimpíadas também, só que agora como veterana. E aceitar as repercussões, né? Abaixar a cabeça e falar, tudo bem, eu fiz errado, mas segue o jogo. O mais curioso é que o namorado foi cúmplice da saidinha, mas depois ele conseguiu ouvir Você acha que vai ser namorado depois? A pergunta é essa. Você acha que vai ser namorado depois? Vai manter o relacionamento? Você acha que vai ser namorado depois das Olimpíadas? Você não foi no fundo do poço comigo. Eu acho que vai ter isso. Eu duvido que seja o casal depois. Tá ferrado. Esquece. Vocês achariam que sim ou chance zero? Eu passei por isso pessoalmente, tá? O primeiro emprego que eu tive como neurocientista foi uma mulher que me colocou lá dentro, né? A minha orientadora na época, tomara que ela não esteja escutando. E ela foi demitida e ela falou assim, ué, você não vai comigo? Eu falei assim, com você? Foi você que teve uma atitude errada, por que eu vou com você? Ela achou que eu deveria ter sido fiel a ela e ter saído e pedido demissão. A gente não era nem namorado, né? E a relação continua depois ou não? Não. Antes da gente ouvir o nosso Guilherme, ainda tem mais um tempinho aqui no nosso Morning Show, mas eu vou me despedindo de você que nos prestigiou aqui pela Rede Jovem Pan de Rádio. Sua dose matinal de informação e entretenimento volta amanhã cedo, a partir das 10 horas, sempre aqui na Jovem Pan. Até amanhã. Para você que segue aqui nos assistindo, vamos ouvir o Gui também aqui sobre esse tema, dando números finais aqui, essa discussão. O que você achou dessa ideia, né? Da pessoa ficar contrariada só porque você não morre abraçado com ela no precipício. Eu acho que eles podem continuar juntos a depender do resultado dele nas Olimpíadas. Se ele ganhar, eu acho que ela continua. Se ele perder, eu acho que ele perde os dois. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, porque a gente tá falando aqui de psicologia humana, a gente tem o quê? Inveja dentro da gente. Verdade. Imagina, ela foi expulsa, de vez em quando ela se achava até melhor do que ele vai lá e ganha, ela se sente pior ainda. Acho que isso aí já foi pro brejo, mas a gente agradece demais a presença da dupla dinâmica do comportamento humano e da psicologia. Obrigado demais pela presença aqui no Morning Show. A gente